Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos nós aqui mais uma vez, formando a nossa corrente interdimensional. Aproveito para pedir aos amigos, caso gostem do nosso trabalho, que vão aí embaixo, deixem o seu like, compartilhem os nossos vídeos, né, para alavancar o nosso canal, né? Não se esqueçam de curtir, e também deixar o like, e, se possível, comentar aí embaixo, deixar algum comentário ou algum questionamento, caso queiram, no corpo do vídeo, ou mesmo se utilizar de uma ferramenta que nós estamos disponibilizando, que é um e-mail adilsonresponde1@gmail.com. Bom, pessoal, hoje eu vou tratar de um assunto que há muito tempo eu não mexo nesse assunto. Então, de antemão, eu já peço desculpas por qualquer falha que eventualmente eu venha a cometer, mas eu vou tentar puxar aqui pela memória algumas coisas a respeito de uma figura que foi pedido para que eu desse o meu parecer e contasse alguma coisa que eventualmente eu tenha estudado, pela Denise Ferreira, nossa companheira aqui de canal. A figura que ela pediu para que eu comentasse é basicamente uma figura que se encontra no livro Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi, mais precisamente na página 220, que é exatamente essa aqui, essa figura, que trata-se de Baphomet, que ao longo do tempo sempre foi tratado como uma figura basicamente demoníaca, justamente por causa dessa aparência que ele apresenta, que seria esse corpo mais ou menos masculino, mas com seios femininos, essas asas nas costas, o chifre, e essa tocha entre os chifres, esse sinal na testa, o báculo ali na região onde em tese, se encontraria o órgão sexual. Ele está sentado sobre um globo e possui ali os pés de bode. Tá? Essa figura aqui é uma figura bastante icônica. Ela aponta acima para a lua, como se fosse um, uma lua minguante. Perdão, a imagem está invertida, uma lua crescente, e embaixo uma lua minguante. Então, a nossa querida Denise pediu para que a gente comentasse sobre essa figura. E é o que nós vamos fazer a partir de agora, tá bom? Essa figura, ela remonta aí a um bom tempo, visto que Eliphas Levi era um monge. É interessante você ver um monge mexendo com esse tipo de figura. Era um monge, mas um monge católico, se não me engano. Eu não me recordo bem, como faz muito tempo
que eu já li esse livro, e eu não me dei ao trabalho de tornar a reler para poder falar a respeito desse personagem. E supostamente ele tratava e mexia com magia. Ele se dizia mago. Mas vamos nos ater à figura que para a gente é o que ela representa e o que de fato nós temos para falar dela. Antes disso, ele, se eu não me engano, ele também é conhecido como bode de Mendes ou algo semelhante. E ele é muito vinculado a outras figuras que dentro da crença religiosa se situa aí no âmbito de Lúcifer, que não tem nada a ver, de Satã, que muito menos tem a ver com essa figura. Dentro da revelação cósmica, em algumas palestras, o Jean Valjean, ele menciona uma criatura que de nome Fanes Protogonos ou Morrenso, que para nós que estudamos aquilo que ele propaga, as ideias dele, está diretamente ligada com o projeto Talme. E dentro do projeto Talme, que seria a transferência da vida do universo paralelo ao nosso para o nosso universo, também a esse projeto está ligada a mensagem Talme. Quem é esse Fanes, Protogonos ou Morrenso? Dentro da revelação cósmica, é alguém que foi criado, entre aspas, produzidos pela Trimurti para tentar uma solução para os problemas que esses seres desse universo vizinho ao nosso, adjacente ao nosso, que o Rogério diz que chama de antimaterial, uma solução, ele iria buscar uma solução para os problemas que esses seres enfrentam nesse outro universo. E que problemas esses seres enfrentam? Esses seres, desde a criação do nosso universo, pelo Criador, que veio a cair dentro da sua obra, Prabrajna era o Criador, e quando ele caiu, ou melhor, o seu corpo mental, o seu eu, foi sugado para dentro da criação, ele teve que improvisar uma realidade paralela ao projeto inicial dele, e nessa região, ou nesse universo adjacente, esse ser se esfacelou à medida que caía, e uma parcela dele acabou sendo tragada pelo nosso universo, e a grande massa desse ser, daquilo que viria a ser, que seria o seu corpo mental, foi tragado pelo universo adjacente ao nosso. Então, e lá outros seres acabaram adentrando nessa criação para socorrer
porque esse tipo de situação em nenhuma outra possibilidade havia ocorrido anteriormente. Mas para quem estuda a revelação cósmica, o que nós temos é que houve um acidente de fato. E esse acidente se deve simplesmente à forma como o nosso universo ele foi elaborado, estabelecido, que foi baseado nos padrões de dependência do próprio DNA espiritual desse ser para a Brajna. Então, como isso estava estreitamente ligado ao corpo mental dele, foi esse corpo mental que foi tragado à medida que ele manifestou através da sua Kundalini, ele criou o chamado ovo cósmico, que viria a ser a singularidade dentro da nossa ciência ou daquilo que se supõe que tenha ocorrido, aquela singularidade foi manifestada e passou a se expandir, e isso acabou tragando esse corpo mental que estava diretamente ligado a esse projeto. Bom, isso seria só para a gente poder formar um assoalho para a gente poder falar de Morrensoul, de Fanes ou Protogonos, que se trata basicamente da mesma criatura. O que Rogério menciona, João Vaillant, é que há mais ou menos 7, 8 bilhões de anos, esse ser ele foi criado. Criado como? Ele foi criado com 4 cabeças, sendo 3 referentes a cada um dos senhores da Trimurti, que aqui dentro vieram a se estabelecer como Brahma, Vishnu e Shiva, e uma quarta cabeça livre de qualquer impedimento de pensar, podendo expandir as suas linhas de pensamento para qualquer ramo sem nenhum entrave, que é o que ocorre com a maior parte de nós seres humanos. Então, ele era livre, totalmente livre para pensar. E em sendo livre para pensar, ele se valeu de conhecimentos de alguém que eu não vou entrar aqui, só vou mencionar o nome, mas de alguém que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ele se valeu do conhecimento de Moros para poder fazer as análises de toda a genética daquilo que havia sido produzido de formas de vida nesse universo adjacente para tentar encontrar alguma solução para os problemas que esses seres sempre enfrentaram desde a queda do Criador, ou desde a queda do corpo mental do Criador e seu esfacelamento dentro da criação. Então, esse ser que a gente trata por Morrensoul, de 4 cabeças, e não estranhem esse tipo de colocação, porque, para mim, na minha forma de analisar essa situação, esse ser, ele não era um ser como nós podemos imaginar. Aliás, nenhum desses seres, são de forma física, corpórea, como nós podemos imaginar. Mas eu, na minha loucura de pensar, eu vejo essa criatura como uma espécie de inteligência artificial monstruosa, monstruosa mesmo, de uma capacidade absurda de fazer
análises, de combinar fatos, combinar uma série de informações, e isso ele fez ao longo de muitos, muitos milhões de anos. Tanto que ele produziu uma série de outras criaturas baseadas nas suas, entre aspas, conclusões, e as conclusões a que ele chegou é que, de fato, como Moros havia também concluído, é que esses seres, eles simplesmente faliram. Os seres do outro universo, do nosso universo adjacente, do nosso universo irmão, eles simplesmente faliram. E o que quer dizer falir? Eles não tinham mais para onde evoluir. Eles não tinham mais como gerar evolução. Não evolução tecnológica, porque evolução tecnológica, pelo que eu consigo compreender das obras e das palestras de Rogério, evolução tecnológica, eles chegaram a vários extremos, a vários coisas assim que para a mentalidade humana seriam coisas absurdas, absurdas. E somente realmente tratadas, e esses seres foram tratados dessa forma como por deuses, ou praticamente deuses, embora eles não sejam. Mas o que que o projeto Talm, o que que Morrison, Fanes, Protogonos tem a ver com essa figura que eu acabo de mostrar do, do livro de Eliphas Levi? Bem, basicamente seria uma representação de tudo aquilo que esse ser Morrison representou ao longo de várias eras do conhecimento e que foram sendo propagadas, primeiramente, de boca a boca, ou seja, por tradição oral, e depois, sob a forma de uma figura como essa que eu mostrei a vocês e volto a mostrar, que resume ou faz um resumo do alto grau de conhecimento dessa criatura. E por isso, para algumas pessoas, isso seria o próprio demônio, mas para outras tradições, ele não representa propriamente o demônio, mas representa todo o compilado de conhecimento desse ser, dessa criatura, de Morrensô, Fanes, Protogonos. E uma das etapas onde essa criatura passou a ser, entre aspas, venerada, foi ao longo da existência de um grupo de seres humanos chamados de templários. Os templários, eles tinham um certo grau de veneração por aquilo que eles chamavam de a cabeça. Mas a cabeça por quê? Justamente por causa disso que eu acabei de mencionar, que seria o altíssimo grau de conhecimento desse ser Morrison. Então, durante o período das cruzadas, em que esses templários, esses seres humanos, eles se locomoviam de um lado para outro entre várias partes das terras do Oriente Médio, eles não iam somente para aquelas terras
em busca de riqueza. Muitos deles, penso eu, que tinham um alto grau de conhecimento e, por que não dizer até, de iniciação, eles buscavam nas tradições antigas indícios de artefatos ou de documentos que pudessem esclarecer a esses homens e talvez e até mulheres do que se tratava essa cabeça, aquilo que eles sempre buscaram em termos de compreender como é que o ser humano chegou a ser aquilo que eles eram à época dos Templários. Aparentemente, em algum local daquelas regiões do Oriente Médio, eles acabaram descobrindo alguns indícios ou algumas referências a esse ser protogonos, fanes, morrem-so. Então, para como uma espécie de homenagem, penso eu, e aqui é somente a minha opinião, não tem nada a ver com aquilo que Rogério propriamente menciona em suas palestras, eles construíram essa cabeça exatamente nesse formato que a gente vê nessa figura, uma cabeça de bode com chifres e uma tocha entre os chifres, representando esse ser. Então, eles buscaram uma espécie de homenagem a essa criatura tremendamente capaz dentro do seu âmbito de ação, que seria esse universo adjacente ao nosso. E em sendo uma criatura tremendamente capaz, que ele visava basicamente trazer o código da vida do universo adjacente para o nosso universo, ele teve muito trabalho em produzir uma série de artefatos, mesmo criaturas. Criaturas aqui, não vamos imaginar que sejam criaturas na forma humana, não necessariamente, mas que atendessem a determinados parâmetros, determinadas necessidades de executar tarefas específicas. E a essas criaturas, o Elan chama de Fenvans. E esses Fenvans são inúmeras criaturas que foram criadas para atender determinadas necessidades. Até que esse ser, ele projetou o que o Rogério, o Elan, chama de 3 fornos replicadores da vida, um para cada um dos senhores da Trimurti, sendo que o de Brahma seria Awayen, como ele a nomeia, o de Vishnu seria Awai Mayon e o de Shiva seria Awai Lingam. Esses 3 fornos teriam a propriedade ou teriam a função de cada um deles produzir vida de acordo com o código-fonte definidor, ou seja, o DNA de cada um desses senhores da Trimurti. Só que os
dois fornos, o de Vishnu e o de Shiva, somente esses dois foram, segundo Rogério, capazes de produzir vida. Mas e o de Brahma? O de Brahma não. O de Brahma não, por quê? Porque ele somente, segundo aquilo que o Rogério propaga, ele somente conseguia se replicar. Ou, como ele fez, ele somente se replicou através da produção do que Rogério chama de anjos clones. Anjos clones. E aí, para quem quiser se aprofundar, vai ter que buscar nas palestras ou nos livros de Rogério, onde ele menciona que o próprio Shiva foi um anjo clone de Brahma, que acabou despertando o seu psiquismo e acabou agredindo ou atacando Brahma na sua fonte criadora, na sua capacidade de criar, para que ele não mais reproduzisse nenhuma aberração, porque aquilo que ele estava produzindo eram aberrações. Os próprios anjos clones eram aberrações tiradas da substância dele, Brahma. Ou, no caso, como também ele é chamado, Javé, Alá, e outras denominações aí que ele recebe, que esse ser recebe, em várias culturas antigas e mesmo mitologias. Então, Shiva, quando atacou esse ser no seu, no seu ponto onde ele criava outras formas de vida, ele também recebeu um ataque violentíssimo que acabou destruindo aquele anjo clone. Mas como havia um eu estruturando aquele anjo clone, esse eu saiu na forma do que o que Rogério chama de seres demoníacos. Demoníacos aqui não no sentido de que a igreja ou as igrejas tratam de algo voltado especificamente ao mal ou à maldade. Não. Eram seres que, devido à pancada vibratória recebida, a pancada energética recebida, esses seres eles não conseguiam manter uma forma, uma aparência como os próprios anjos clones mantinham ou ainda mantêm, mas eles simplesmente ficavam alterando, modificando devido a esse novo padrão vibratório. Tá? Bom, o fato é que Awayen, o forno de Brahma, não podia mais, devido a essa incapacidade causada em Brahma, não podia mais reproduzir nenhuma forma de vida. Ele só poderia se clonar até o tempo dessa agressão. Então, e também pelo fato desse ser, como Elan menciona, ser desalmado. Por quê? Porque o que veio aqui para dentro da criação, nesse universo adjacente, foi somente o corpo mental dele. O corpo búdico e o corpo manásico, segundo Rogério, ficaram caídos ou ficaram desprovidos de um eu dentro da espiritualidade superior, no que ele chama espiritualidade laboratorial. Então, esse corpo ainda se encontra lá. E o eu, aqui dentro da criação, no universo adjacente ao nosso. Tá? Então, os fornos que realmente podiam produzir vida, ou alguma forma de vida, reproduzir alguma forma de vida, eram Awai Lingam, o forno de Shiva, e Awai Mayon, o forno de Vishnu. E foi o que esses fornos passaram a produzir, ou seja,
modelos de formas existenciais que foram gradualmente transferidos, ainda segundo Rogério, para o nosso lado do universo, ou seja, para o universo material, para o universo, como é que é, de partículas bariônicas. O processo eu não vou descrever aqui, porque esse não é o objetivo do vídeo, tá? Aí, num outro vídeo mais para frente, me baseando nas próprias palestras do Rogério e em livros dele, a gente vai poder talvez tratar de uma maneira um pouco mais livre e mais aprofundada, talvez não tanto quanto o próprio Rogério trataria, mas de uma maneira que a gente possa compreender como é que isso foi feito, a transferência do que ele chama de Nidana desse universo para cá. Tá? Mas tem a ver com aquilo que ocorre dentro do nosso próprio universo, que é o fato de a matéria ela ter mais vazios do que nós imaginamos e também de a matéria ela se colapsar como matéria e como energia a cada tempo de Planck, ou seja, 10 a menos 43 segundos, ou seja, dentro de um segundo, a matéria ela se faz e se desfaz esse número de vezes aí que não dá nem para imaginar o que seja, 10 a menos, a cada 10 a menos 43 segundos é o que a matéria ela se faz e se desfaz, se faz e se desfaz. Então eles se valeram desses lapsos temporais. O próprio Morgenson, Fannis, Protogono se valeu disso para transferir a vida para cá. E isso parece que em algum local, em algumas das bibliotecas antigas, ou em algumas dos escritos, parece que esses templários acabaram encontrando essa referência e, de fato, prestaram essa homenagem a Morgenson, Fannis Protogonos, no sentido de que realmente foi essa criatura que acabou produzindo a vida aqui no nosso universo, ou transferindo a vida aqui para o nosso universo. Então, quando a gente olha para tudo aquilo que existe, e já existia o nosso planeta Terra, quando há mais ou menos 3,5 bilhões de anos a Terra acabou se esfriando e houve o acúmulo de água, e segundo a própria ciência, numa dessas poças surgiu a molécula da vida, mas essa molécula da vida ela não fazia nada além de se auto-replicar. Até que, em algum momento, essa molécula acabou criando uma capa proteica e, mesmo assim, a molécula da vida acabou somente se replicando. E somente aí, algo em torno de 450 milhões de anos, após uma série de períodos de degelo e, novamente, formação de um período de glaciação. Então, após aí 450 milhões de anos, de repente, simplesmente ocorre aquilo que os nossos cientistas chamam de explosão cambriana, que é o quê? Do nada,
por um processo que ninguém consegue explicar, após um degelo, simplesmente surgem várias formas de vida nos oceanos primitivos, e essas formas de vida já apareceram sexuadas, divididas em macho e fêmea, e se reproduzindo loucamente dentro dos nossos oceanos, dos oceanos primitivos. E isso há 450, 400 e 500 milhões de anos atrás. Mas o que isso tem a ver com Fanes, Protogonos, Morrensow e com essa figura? Essa figura tem tudo a ver, porque, como eu disse, né, eu olho para essa figura e vejo várias coisas, que eu ainda vou entrar na figura, nem cheguei na figura ainda, né? Eu estou fazendo a base para que a gente possa entender o porquê os templários passaram a prestar homenagem a essa cabeça, justamente em função daquilo que aparentemente eles acabaram descobrindo com relação a esse ser que trouxe a vida do universo adjacente para o nosso. Tá? Então vamos falar um pouquinho dessa figura, né, que é o Baphomet, que é essa figura aqui, que há muitas pessoas assustam, mas não deveria assustar em nada. Tá? Vamos falar dessa figura aí. Essa figura, né, como a gente, quem buscar aí na internet vai encontrar ela bem representada, né? Ela tem um corpo escamoso, não se vê os joelhos, mas se vê os pés, são pés de bodes, um ser que ele tem ali no um báculo representando o seu órgão sexual, mas se a gente olhar esse báculo, e ele é como se fosse aquele, o báculo de Hermes, e também bastante utilizado na medicina, que representa a medicina. Isso significa que tem algo a ver com a biologia, mais especificamente com o DNA, ou seja, é a capacidade de manipulação e de interferência ampla e irrestrita no DNA e de conformar determinados inúmeros tipos de formas de vida. Tá? Esse ser, ele traz em si, seios femininos que representa também a dualidade, ou seja, masculino e feminino. Então, disso se supõe, ou podemos supor, que esse ser, ele não era nem homem nem mulher, e ao mesmo tempo ele poderia ser qualquer coisa. Tá? Tanto que ele é representado como com pés de bode. Pés de bode. E se a gente for puxar aí na mitologia, ou nas mitologias, notadamente a grega, a gente vai ver que as criaturas que possuíam pés de bode eram, eu me esqueço o nome dele agora, mas Sileno, um sábio, aliás, eram sátiros. Sileno, um sábio, ele tinha essa conformação. Ele tinha a parte superior da cintura para cima de um ser humano, e a gente acha que isso
é só mitologia. Então, da cintura para cima ele era um ser humano e da cintura para baixo ele tinha pés de bodes. Então, quando a gente olha para essa figura aqui de Baphomet, a gente vê que ele tem pés de bode. Mas espera aí, segundo a mitologia, Sileno era um sábio. Então, significa que essa figura também aqui, essa figura também tem a representação da figura de um sábio, alguém que manipula geneticamente algo ou corpos e pode atuar ou atuou fartamente nesse universo adjacente e conseguiu transferir para o nosso universo essa, essa manipulação feita nos DNAs de várias criaturas? Aparentemente sim. Aparentemente sim. Tá, mas e o que demonstra isso? O que demonstra isso é simplesmente isso que está na cabeça dele. Isso que está na cabeça dele. O quê? Os chifres, e os chifres são a representação de elevação espiritual, e a chama entre os chifres está a representação do espírito, ou seja, da mentalidade desse ser, que era tremendamente superior à média dos outros seres. Tá? Se eu puder ser bastante ousado, eu diria que, pela liberdade que ele tinha, e essa chama também é um indício de liberdade, e também a liberdade dessa criatura é denotada pelo pentagrama. O pentagrama é um indício também de liberdade, tá? Liberdade para agir e para atuar em diversos planos, notadamente o plano mental e espiritual, no caso, sob a elevada capacidade mental desse ser. Então, quando a gente olha para essa figura, quando a gente olha para essa figura, para o crescente lunar acima e para a minguante lunar abaixo, isso significa o quê? Ele está nos braços dele, no braço levantado está escrita a palavra solve. No braço abaixado está escrita a palavra coagula. O que que isso quer dizer? Seria o mesmo que ter a capacidade de atuar nos dois universos? Seria, como algumas pessoas interpretam, a necessidade de você vir do sutil para o denso para vivenciar no seu DNA ou na carne ou num corpo físico todas as experiências que o DNA que foi transferido desse universo adjacente para o nosso? Aparentemente, sim. Seria uma das interpretações. Os hermetistas podem dar outra interpretação, assim como os alquimistas também podem dar outra interpretação para essa condição. Mas eu aqui me atenho à solicitação da nossa Denise e falo de uma possível interpretação dessa figura
que também, quando a gente olha para ela, quando a gente olha para ela, a gente verifica um outro aspecto dessa figura, que são as asas e que ela está sentada sobre um globo. Esse globo aqui é representativo do nosso mundo ou do mundo material. Então, isso significa que esse ser, Fanes, Protogonos, Morrensou, ele tem ou ele teve a capacidade de atuar em várias frentes, se utilizando da sua liberdade, do seu poder ou da sua capacidade de combinar os seus pensamentos, os seus conhecimentos com as tecnologias que foram necessárias serem desenvolvidas para produzir vida. Então, a cabeça que os templários homenageavam é esse ser. E eles criaram essa figura como um arcano, ou seja, como um segredo, como um arquétipo de todo o conhecimento, de toda a capacidade imaginativa e produtiva e criativa desse ser, Morrensou, Protogonos, Fanes, que essa homenagem que eles prestavam a esse ser, a essa cabeça, que depois veio se transformar nessa figura, nada mais é do que uma representação de tudo aquilo que esse ser foi capaz de sozinho, ou entre aspas, sozinho, porque como ele era um ser possuidor de quatro cabeças, sendo uma delas livre, que era a sua própria, e aqui a gente pode imaginar essas cabeças, ou essa cabeça, como eu disse no começo do vídeo, como uma monstruosa inteligência artificial, ou se alguém puder supor também, um monstruoso computador quântico, consciente e autoconsciente daquilo que ele estava realizando. Por quê? Porque ele se valia não só do conhecimento de Moros, mas também de tudo aquilo que estava armazenado naquilo, se a gente pode chamar assim, nos cérebros da cabeça de Brahma, da cabeça de Vishnu e da cabeça de Shiva. Então, esse era um ser de quatro cabeças, múltiplo, porque ele carregava em si quatro eus, quatro eus. E como eram esses seres da Trimurti? Eram seres de tremenda capacidade também, aliadas ao conhecimento acumulado desses seres, aliados ao conhecimento acumulado de Moros, que fez o mapeamento do padrão de infecção ancestral, ele conseguiu pesar, analisar, testar em si próprio
e em outros seres todas as possibilidades, pleonasmo, possíveis e imagináveis, até chegar à conclusão de que não havia nada que ser feito nesse universo adjacente, em termos de evolução, para que houvesse aquilo que no futuro, ou dentro da própria Kabbalah, se conhece como o Tikkun. O Tikkun nada mais é do que o reparo da obra, reparo do jarro, do vaso quebrado. E qual é esse vaso quebrado? Justamente o eu desse Criador, que ele tem que ser reparado, tem que ser reconstruído, reconstituído, no mínimo, a uma condição semelhante ao que ele era antes da sua queda, antes do seu esfacelamento. Esse é o espírito, ou o motivo, ou a motivação, o objetivo real do Tikkun. Não é só o reparo em nós mesmos, porque reparando a nós mesmos, os nossos problemas, os nossos defeitos, as nossas doenças que advêm dessa codificação, desse código que foi transferido desse universo adjacente para cá, o que nós estamos reparando, o que nós estamos produzindo é o Tikkun do Criador caído. Então, para a gente tentar fechar os conceitos aqui, Baphomet nada mais é do que uma representação e uma espécie de homenagem a esse ser, a esse monstro, eu chamo monstro no sentido mais positivo da palavra, que foi capaz de, através das suas análises, trazer o código de vida para o nosso universo. E aqui esse código foi lentamente montado sob a forma, perdão, do que nós conhecemos como DNA, e, e é o que nós carregamos no núcleo das nossas células hoje, sob a forma de 23 pares de cromossomos. E ali, nesses cromossomos das nossas células, de todas as nossas células, está toda essa história codificada sob a forma de inúmeras criaturas que já foram produzidas, que já existiram aqui e no outro universo adjacente. E, infelizmente, nós ainda não conseguimos olhar para isso e produzir compreensão do porquê. Aqui vai algo assim que vai interessar muitas pessoas. Por que os seres humanos, à medida que o embrião vai se formando, ele passa por inúmeras fases que representam cada um tipo de espécie que já existiu aqui sobre a face dessa terra. Se fôssemos olhar, em determinados momentos, os seres humanos, eles se parecem, os embriões humanos, com répteis, eles têm guelras, eles têm garras, eles, na fase de, ainda de reprodução, antes de se formar, que são aquelas fases blástula, gástrula, mórula, neurula,
ele forma uma aparência, que é essa aparência da barriga ou do ventre desse ser, dessa figura que a gente mostrou aqui, Baphomet. É, é, então, nós temos representados em nós mesmos tudo aquilo que já houve no passado das espécies que já existiram sobre essa face da Terra. E o mais interessante, né, é que a gente olha para um feto ou para um bebê já praticamente formado dentro de um útero materno, e ali ele está dentro de uma bolsa cheia de líquido, e a gente compreende que o oxigênio necessário para o bebê sobreviver vem pelo cordão umbilical. Mas a gente, quando olha determinados experimentos feitos com bebês assim praticamente recém-nascidos, ou com poucos dias, poucos meses do seu nascimento, se a gente coloca um bebê dentro d'água, ele automaticamente prende a respiração. Por que será, não é? Por que será que ele prende a respiração, né? É instinto? É só instinto? Deixa aí essa pergunta para os amigos responderem, né? E vou tentar aqui finalizar dizendo que Baphomet nada mais é do que uma representação dessa criatura e que a cabeça a qual os templários prestavam homenagem também se refere a essa criatura tremendamente, monstruosamente inteligente e capaz de produzir tudo isso que eu acabei de mencionar aqui. E quem quiser pode rever o vídeo aí para se certificar, tá? Então, era basicamente isso que eu queria falar a respeito dessa figura. Obviamente que existem outras interpretações, como eu mencionei, interpretações herméticas, interpretações alquímicas, mas aqui eu estou me atendo ao âmbito da revelação cósmica e aquilo que se refere, de fato, ao que parece que realmente essa figura representa, tá bom? E aqui eu vou encerrando o vídeo, pedindo para vocês aqui, quem gostou, deixa o joinha para valorizar o nosso trabalho, né? E se realmente se interessa por esses assuntos mais complexos e com uma visão diferente do que se costuma ver, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo, né? Não se esqueça também de deixar o like e comente aí no corpo do vídeo, ou caso queira, envie um e-mail para a gente, para o e-mail adilsonresponde1@gmail.com. No mais, vamos desfazendo a nossa corrente interdimensional, deixando aos amigos os nossos votos de muita paz. Um abraço a todos.